E ele continua: gostaria que você esclarecesse o quanto da fixação dos nossos juros de curto e longo prazo estão ligados aos juros americanos e quanto estão vinculados às questões econômicas internas. Obrigado, eu que agradeço. Com relação ali à fixação, eu acho que assim, primeira coisa é entender que não existe propriamente uma fixação de juros curto e longo, certo? Quando você fala juros curto e longo, você está falando da curva de juros, tá? E aí você tem a parte, você tem aqui tempo, tá? Por o nível da... No eixo X, a gente tem... No eixo Y, a gente tem o nível dos juros, no eixo X, a gente tem tempo, para a galera que está no podcast. Tá? Se não me engano, é XY, mas se não for, é ao contrário. Mas tanto faz, o ponto é que a representação é essa. Quando você coloca tempo versus a taxa de juros, você tem ali a curva de juros, né? O quanto você tem negociado nesse momento para aquele tempo de maturação, os juros que corresponde àquilo ali. Essa curva de juros ela não tem propriamente uma fixação, certo? Aquilo ali é definido por força de mercado, definido por oferta e demanda, e aí quando você percebe que é definido por oferta e demanda, você vê claramente que ali está sendo levado tudo em consideração, inclusive o emocional de quem está operando, certo? Se algum dos fundos encontra uma baita de uma chance de investimento cavalar num outro negócio e ela precisa de caixa, ela vai acabar, se for um fundo grande tipo BlackRock, vai acabar afetando a curva de juros por uma sugada considerável de capital. Tá? Se ela, por acaso, se desfaz de um outro investimento gigantesco e resolve colocar em título de dívida soberano para poder proteger aquele dinheiro até ter um novo investimento, aquilo ali vai ter uma demanda de título violento. Tá? E aí vai justamente afetar também a curva de juros. Então, assim, a ideia de que a curva de juros longo, de que juros longo e curto é fixado, não é propriamente fixado, é uma questão de oferta e demanda, tá? Pelos títulos em questão. Isso dito, a gente vai ter ali juros americanos, a gente vai ter ali questões econômicas internas, a gente vai ter ali todas as outras opções que geram custo de oportunidade entre alocar em bond, né, em título de dívida, versus outros ativos. A gente vai ter o quão otimista os investidores em renda fixa estão no futuro, a gente vai ter o efeito de evolução de problema ambiental e aquecimento global e efeito político daqui, da Síria, da Turquia e da Casa do Chapéu. Tá? Então, assim, dado que é um mercado livre, como o mercado de ações, aquilo dali funciona na mesma vibe. No curto prazo, você vai ter efeito das coisas mais variadas, no longo prazo, você vai ter efeito de também coisas mais variadas, mas outras coisas, e também dependendo de uma projeção que, assim, muitas vezes vai do imaginário dos participantes. Tá? Então, não tem propriamente uma definição e não tem como dizer o quanto é vinculado a cada um. É muito uma questão do mix que afeta a cabeça das pessoas que estão envolvidas ali no coisa. Se tem algum tipo de... Bom, é que nem o mercado no curto prazo. Se gente suficiente acredita que o desenho do martelo no gráfico da ação X quer dizer que vai cair, se gente suficiente acredita naquilo, no curto prazo aquilo ali vai cair, porque você tem uma força vendedora considerável naquela direção, baseada em crença. Então, assim, o que faz o preço... E aí a curva de juros longo, ela, quando atinge ela é o preço efetivo. Agora, nesse momento, ela oscila para cima e para baixo agressivamente, justamente porque ela é embasada em uma sequência de expectativas que não tem propriamente uma fundamentação muito robusta, dado que o futuro a gente não sabe, certo? Então, assim, é definido com base em tudo que os participantes resolvem levar em consideração. Não sei o quanto seria vinculado ali a juros americanos, não sei o quanto eles levam isso em consideração, imagino que alguma coisa leve, tá? Mas acho que é mais que afeta mais a curva de juros no curto prazo o momento econômico político que a gente vive no momento, tá? Se eu tivesse que chutar, seria isso.